um prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria saudar todos os representantes de entidades, ao representante da Pfizer, e dizer para vocês que é uma honra muito grande poder falar para vocês, eu como cientista. Vocês podem me olhar, ver meu currículo. Eu trabalhei com plataforma viral, com plataformas de terapia genética, no início da década de 90, quando a gente sonhava em tratar tumores cerebrais malignos, com terapia gênica, que hoje já começa a ser uma realidade na instituição que eu represento. Enfim, o que nós precisamos falar aqui hoje é uma coisa muito mais séria. Eu quero que você fique com esse slide na sua cabeça quando você voltar para sua casa. Porque esse slide diz muito, uma criança não pode ser um experimento. O CDC, como todos mostraram aqui, muitas coisas do Brasil, vou mostrar para vocês um panorâmica geral do que acontece fora. O CDC diz que exatamente idades entre 17 e abaixo, você tinha uma morbidade, uma mortalidade diferente do que a gente vê por aí. Martin McCurry, Johns Hopkins, todo mundo sabe muito bem quem é, tantas publicações nobres, acompanhou 48 mil crianças a Covid-19 e não teve um óbito. E ele então interroga o CDC de onde vieram as 325 mortes. Ele descobre que eram entre 4 e 5 comorbidades dos pacientes e interroga os testes. O teste que hoje o CDC mandou tirar. Ele disse que bate muito com influenza, então ele não é tão confiável assim. Mas quem plota tudo sobre um teste que não é confiável, cresce números quando a gente fala de doença e diminui números quando se fala de complicações de vacina ou Covid pós-vacina. Flórida, olha os números, vamos acompanhar. Califórnia, com todas as restrições, 10 mortes em crianças. Será que nós somos tão diferentes deles assim? Nova York, extremo lockdown, draconianas medidas, 14 mortes. Academia Americana de Pediatria se manifesta, dizendo também o índice que nós temos com relação à doença, à mortalidade. Com delta, sem delta, nada mudou. Alemanha, o estudo mostra no death, nenhuma morte entre crianças saudáveis entre 5 a 11 anos. São essas crianças que a gente está falando aqui hoje. Esses artigos estão aí, estão todos no meu pendrive, depois se vocês quiserem, a CCJ pode disponibilizar para vocês. Eu acho que é importante vocês terem isso. E eles não conseguiram fazer, você sabe por quê? Um estudo, porque não tinha, olha o final, ausência de casos. Então, o que nós estamos discutindo aqui? Por que as mídias dão números errados? Por quê? É lógico, é a métrica do medo, é a métrica da ansiedade, é a métrica do controle. Então, meus amigos, segurança vem primeiro do que eficácia. Se um produto não tem segurança, ele não pode ser aplicado em humanos. Eu vou explicar melhor para frente para vocês. Você não compra um carro se o carro não tiver segurança. E você não pode experimentar o carro para descobrir que ele não tem segurança e morrer numa esquina. A gripe suína, com 25 casos, foi suspensa nos Estados Unidos a plataforma de vacinação. Todo mundo se lembra muito disso. E agora eu apresento para vocês Spike Protein. Uma proteína muito séria, uma proteína que é infectividade viral, é uma proteína que aonde ocorrem as mutações, desde o vírus de Wuhan, o alfa, o selvagem, até a Ômicron. E por que ela é tão importante? Porque ela deveria estimular a produção de anticorpos. Eu estou falando com autoridades médicas, mas eu estou respeitando aqui os leigos. Ela deveria estimular a formação de anticorpos. Isso é imunidade one by one. Mas é uma transferência genética, e as pessoas precisam entender a diferença entre vacina e transferência genética. Transferência genética, eu tenho que pensar em carcinogenicidade, genotoxicidade e imunogenicidade. Essa é a minha praia, por isso que eu estou falando aqui para vocês hoje. O Instituto Sol, que mostrou isso aqui para vocês, ó, que vocês falar aqui, é uma fotografia de microscopia eletrônica. O que a spike proteína faz no pulmão? E como ela faz no sistema nervoso central? O seu segmento priônico, que desenvolve espondilopatia, encefalite espongiforme, que todos conhecem como mad cow disease, a doença da vaca louca. Mas não sou eu que falo. Luc Montagnier, Prêmio Nobel de Medicina.
Você sabe quanto tempo a spike fica circulando depois que você injeta? O pessoal da Pfizer está aqui, pode dizer para vocês, 1 ano e meio, no mínimo. E como é que você faz para estopar um DNA que está, um RNA que está se replicando com a RNA polimerase, fazendo proteína spike, de uma proteína spike que já não é mais a do vírus. O vírus era de Wuhan, o vírus agora é Ômicron, o vírus agora é Delta. E nós estamos diante de um problema muito sério, que são as doenças dependentes de anticorpo. Ter anticorpo é muito bom? Os pediatras podem responder aqui, claro que não. É só olhar para a febre reumática. Então, nós voltamos aqui para as nossas conversas e vamos dizer, esse trabalho é do Instituto Salk, que é a meca da vacinologia americana e do mundo. Aqui, para todo mundo que foi para a faculdade de medicina, sabe, isso aqui é um infiltrado linfocitário, isso aqui é uma miocardite, isso aqui é uma lâmina de um doente pós-vacina morto, resultado de necrópsia. Esse é o trabalho do New England, relacionando diretamente a miocardite com a proteína spike, fruto das vacinações, das transferências genéticas experimentais. Pessoal, estamos em classe 3 de experimentação ainda. O pessoal da indústria farmacêutica pode confirmar isso para vocês. Nós não estamos falando nas outras plataformas que as pessoas brilhantemente aqui falaram. Eu não sou anti-vax. Nunca fui, eu tenho minha carteirinha completa de vacinação. Mas eu sou contra aquilo que a ciência não me dá os dados corretos para eu falar. É isso aqui. Eu tenho o direito à dúvida. E então, os efeitos a longo prazo nós não sabemos, os estudos de biodistribuição aqui nos Estados Unidos, nenhum estudo de toxicidade reprodutiva. O Japão diz que passa a proteína spike pelo corpo todo. O que a proteína spike está fazendo no cérebro, no coração, no rim, no hepatócito, no pulmão? A modulação imune. Então, eu vou dar uma palhinha para vocês. Os sistemas de reparação de DNA, que é o BRCA, P53, é o que protege o seu genoma. Já tem estudos mostrando. Por que é interessante? Porque a Comirnaty diz que a gente não tinha ainda evidência sobre... E a gente está falando da Comirnaty aqui hoje? Não tinha nenhuma evidência sobre genotoxicidade, fertilidade e carcinogenicidade. Então, eu trago para vocês o trabalho que diz que tem. A inibição dos TLRs, 3, 7, 3, 4, 7, 8, não só favorece as doenças virais, mas favorece a indução carcinogênica, doutor. Isso não é uma coisa irrelevante. E aqui está o outro artigo, dizendo sobre a genotoxicidade. O papel que a proteína spike causa dentro da reprogramação, não só da nossa imunidade, mas do nosso próprio DNA. Isso aqui é uma coisa muito séria. Vocês não vão ter aqui a opinião do Dr. Nasser sobre isso aqui, vocês têm a opinião da ciência sobre isso aqui. A ciência de hoje, do artigo da semana passada. Não é aquilo que, vamos esperar para ver o que acontece. Não é assim que funciona. Então, a Suécia mostra esse trabalho e diz, precisamos suspender essas plataformas, porque está morrendo muita gente com problemas sérios e já está começando a aparecer pessoas com carcinogenicidade causadas por a proteína S. Então, a doença, a cura não pode ser pior que a doença. E é isso que a gente está falando aqui. Esse é o BP53, é o guardião do seu genoma, do meu genoma. É por isso que a gente não fica fazendo neoplasias aí. É muito mais complicado explicar isso, mas eu vou ser bem simples para vocês. Está aqui, ó. O artigo já explica tudo, já tem referência, depois vocês podem ler sobre isso. E está muito bonito e fala bem sobre isso. Quando deu 182 mortes no VERS, já devia ter parado esse processo. E por que continuou? Por que continuou se Jessica Rose disse isso tem ligação direta com as complicações? E agora nós já temos 20 mil. Mas aí o que acontece? Olha que coisa interessante. Atletas ao chão, as revistas da Coreia já estão mostrando diretamente as autópsias desses caras. Vai propaganda para a televisão, no Vila Sésamo americano, dizendo, o Gupta todo mundo conhece, né? Ele é um cara propaganda, ele falando sobre vamos vacinar as crianças. Fale com seus pais. Só que o VERS só notifica 1% daquilo que acontece. E aí vem meu amigo, Pantazatos, da Columbia University, e publica esse artigo. Espantoso. 188 mil mortes nos Estados Unidos. E agora quem está falando é uma Ivy League. Não é mais uma opinião. Não é mais o VERS que você tem que voluntariamente ter que botar os seus dados lá. Ou então seu médico. Então aqui está o artigo, depois vocês podem ver também. E o que é Black Box Warning? Black Box Warning, todo mundo da indústria farmacêutica sabe o que é. Se eu estou testando um produto, o produto matou 5 pessoas, entra em Black Box Warning.
caixa preta. Todas as agências precisam ser avisadas. E se matar 50, fora. Nunca mais apliquem humanos. Ouçam, pessoal. Ok? Imunidade sustentada, imunidade natural. É isso que essa nova variante está trazendo para o mundo. A infecção garante imunidade sustentada. Isso não tem dúvida, que estão os artigos. Imunidade sustentada, porque quem tem a doença tem uma coisa que todo pediatra sabe. Tem uma coisa que vacina não dá, IgA. E esse IgA é muito importante em doença respiratória, das vias aéreas superiores. Você pode imunizar para as doenças, para as complicações pulmonares, mas não para cá, ó. E para cá é onde você transmite a doença. E isso é uma coisa muito grave, eu vou mostrar para vocês por quê. Estratificação de tratamento, pessoal, é uma coisa muito importante. Estratificar significa eu cuido, eu trato, eu não nego tratamento para aquela pessoa que precisa, mas aquelas que são saudáveis, não. Estão colocando-se na fila pessoas com doença, com MTFR positivo, com fator antiheparina positivo. A minha filha tem uma MTFR, eu fiz os exames dela antes, de todo mundo, para ter o quê? Para ter a justificativa de não entrar numa fila e depois eu ter que cuidar da minha filha o resto da vida ou então visitar o cemitério. Porque isso é trombofilia, essa é a palavra. Quem está fazendo isso agora no mundo? Vacinar o mundo? Ok. Por que todo mundo fica com essa ideia maluca de Covid zero? Covid zero como? Se você não tem uma doença que tem reservatório animal, como é que você vai zerar? Então nós vamos aqui, pessoal, olha aqui. 140 milhões de americanos já estão imunes à doença pelo Brownstone, pela imunidade natural. Isso não foi por conta de vacinação em massa. Desculpa. A vacina não impede que você infecte, não impede que você transmita, não impede que você interne e morra. Quando você falar que o filho teu, quando você pensa bem quando você falar que uma criança leva a doença para o vovô e para a vovó e para o papai e para a mamãe. Criança é buffer para essa doença, para a Covid. Criança tem timo. Criança tem imunidade natural. E quando a criança fica de frente de uma plataforma tipo proteína S, essa criança vai adoecer muito sério, porque ela faz uma reação autoimune gravíssima. Então é isso aqui que eu queria mostrar para vocês, exatamente, risco e benefício. Não há evidência de segurança. Olha a vacina da Covid, comparada com todas as outras plataformas vacinais. Olha as complicações graves de todas as áreas do nosso corpo. Aqui estão todas as referências. 85% das mortes, não tem outra explicação a não ser a vacina. Mas eu quero mostrar uma coisa um pouco mais complicada para vocês. Não quero que vocês vejam isso nos parentes de vocês, mas enfim. Artigo do British Medical Journal denuncia a integridade dos dados da Pfizer. Aqui está o artigo que vocês precisam ler. Fraude nos ensaios. Vendavia, a empresa contratada pela Pfizer para fazer o trial. E é sobre esse trial que está sendo a autorização feita. Conflito de interesse, pessoal. Descegamento do grupo, controle. E eu te digo para vocês, é muito mais do que isso, mas eu vou economizar o tempo de vocês e a saúde mental. Ok? Então vamos lá para concluir. Isso aqui é a eficácia que eles dizem. Depois da Delta, 42%. Da Omicron, já perdi as contas, porque diminui muito. Falha na Pfizer em Israel. Onde já se viu Jerusalém, Tel Aviv, tem um monte de desfibrilador na rua. Você acha que eles não sabem o que está acontecendo? Claro que sabem. Claro que sabe. Essa aqui é a curva que desmente. Usou a vacina e daí diminuiu os casos de morte. Claro que não é. Aqui estão os artigos, mostro para vocês. Então, vacinar as pessoas no meio de uma pandemia é uma gravidade científica, é um erro científico que você fabrica variantes. A pessoa que tem a doença mata o vírus. A pessoa que tem a doença elimina o vírus. A pessoa que tem doença pela imunidade natural tem imunidade contra todas as 27 proteínas desse vírus. Todas, e não só a proteína S, que muta muito. 1 minuto. Ok. E o C. Davis diz que pacientes com vacinados, totalmente vacinados, carregam mais nas vias aéreas superiores o vírus do que os não vacinados. Não é o hospital que está cheio de vacinados, doutora. Desculpa. Tem muita gente que está no hospital e isso vai ser muito difícil de tratar pelas complicações se vocês teimarem em vacinar crianças de 5 a 11 anos. Aqui estão as autópsias, mostrando ligação direta entre a doença. E aqui os números do UA, que já são 32 mil mortes, isso daí é de dezembro, já subiu mais ainda. Essa imagem, levem para casa. Acho que é importante a gente refletir com imagens mais marcantes. Para salvar 28 crianças, tem que vacinar 10 mil. Expô isso aqui.
miocardite, para sempre. Não existe miocardite leve, não existe, tá? Não existe. Você sabe quantos anos uma criança com miocardite vai morrer depois? Vocês sabem. Eu não vou ficar falando para vocês. Esse aqui é o conselho que aconselhou o FDA a aprovar de 5 a 11 anos. Okay? Para a conclusão. Só que esse conselho tem um cara que diz o seguinte, devia muito bom, porque ele é um dos editores do New England, Eric Rubin. Ele diz assim, nós saberemos os riscos de lesão cardíaca em crianças, a menos que nós apliquemos as vacinas nelas. Olha isso. Isso está escrito e publicado e filmado, isso não foi eu que falei. E essas são todas as complicações, eu tenho certeza que você não tem capacidade de encarar uma complicação dessa na sua casa. Professor Luc Montagnier, nosso querido Prêmio Nobel de Medicina, falando sobre o risco. Outros grandes caras dessa área. E aqui estão os números reais, tá, pessoal? Esses são os números reais das pessoas com a chance de hospitalização e tudo isso pós-vacina, e não outros. Mas vamos até o final aqui, que nós vamos ver. Essa é a Omicron. A Omicron é fora do padrão. Ela dispara, porque ela tem muita transmissibilidade, mas pouca infectividade. Sabe o que significa em ciência isso? Sabe o que significa isso em biologia molecular? Significa que o vírus perdeu a força. E se não for manipulado, esse vírus acaba a pandemia com a Omicron. Não se precisa se preocupar se você vai encher o hospital com esses pacientes. Esses pacientes podem ser muito bem tratados em casa. Eu faço parte do PANDA, Organização Mundial de Cientistas e Médicos pela Verdade. Base, África do Sul. Eu tenho os dados da África do Sul, depois vocês podem me pedir que eu possa dar para vocês. Então, essa é a Omicron, não tenham medo dela, não é um Transformer, é muito mais tranquilo e as crianças ignoram essa. Se vocês quiserem saber de onde vem tudo isso, eu aconselho esse livro do Bob Kennedy. E eu queria acabar dizendo para vocês, nós podemos acabar, vocês podem anular a gente, todo mundo da rede social cancela a gente não tem mais voz para lugar nenhum. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, o dia não é hoje. Muito obrigado, doutor, pela participação.